As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Hoje é quinta-feira, no quadro Qualidade de Vida, hoje é dia de ouvir o professor Lúcio Pachter. É sempre bom ouvir o Lúcio. Vamos conversar hoje sobre algumas questões geométricas do pensamento. Assim como o facho da luz tem o seu alcance, se a gente está caminhando no jardim de casa à noite com uma lanterna e gira a lanterna em direção à cerca, às vezes a luz não é forte o suficiente para chegar até a cerca, não ilumina a cerca. Ou o som, alguém que nos chama de longe, por nosso nome, mas está muito longe, a voz fica sumida e aos poucos ela chega, mas muito fraca e por fim desaparece. Muitas vezes o mesmo ocorre com o entendimento que a gente tem sobre determinadas coisas, com o nosso pensamento sobre determinados assuntos. Às vezes nós não conseguimos chegar até o objeto que está em pauta, que está sendo tratado. A pessoa vive situação... Olha, há muitos exemplos aqui. Por exemplo, a pessoa pode viver uma situação difícil qualquer na vida dela e, como não saber o que fazer a respeito de uma dívida ou como conversar com alguém, com uma pessoa que ela precisa muito conversar com determinada pessoa e não sabe como fazer isso. Há características aqui, Adelor, bastante nítidas, às vezes, na historicidade das pessoas que apontam para isso. Sabe, são frases, são expressões que podem nos dar essa indicação. A pessoa nos diz, por exemplo, que ela não sabe como ir até lá, que ela não consegue alcançar determinada coisa, que determinado assunto ou determinado problema parece que está além do alcance dela. Só que em muitos casos existem princípios, existem mecanismos que podem auxiliar. Vamos dar uma olhada em alguns desses princípios, vamos ver aqui alguns desses mecanismos que podem ser de grande valia para algumas pessoas, que podem fazer com que a luz chegue até a cerca, né, como a gente está colocando. Olha, eu vou partir de alguns exemplos. Um homem que não consegue dizer para a própria esposa que a empresa está muito mal, que ele está cheio de medo, que ele acha que a empresa pode quebrar. Ele simplesmente gostaria de dizer para a mulher, mas ele não consegue. Para essa pessoa, numa conversa informal, nós poderíamos, por exemplo, perguntar a ele o que aconteceria se ele falasse para a mulher dele, ou como ele poderia conversar esse assunto com a mulher dele, sabendo do jeito que ela é, como ela funciona, as reações que ela tem, né, de que forma ele poderia tratar dessa questão com ela. Sabe que com essas perguntas muito simples, o que a gente consegue, onde geralmente ele parava, batia naquela cerca existencial, naquele limite, agora ele consegue pelo menos considerar o assunto e ir além desse assunto. O que não quer dizer que ele vá resolver, mas é poder tratar de certa forma da questão. Um outro exemplo, uma mulher que quer terminar um relacionamento afetivo, ela chegou à conclusão que infelizmente as coisas não vão bem, não dão certo, foi uma tentativa, ela conheceu o rapaz, mas chegou à conclusão que não é por aí, só que ela não tem a menor ideia de como vai ficar sem esse companheiro, sem essa pessoa que a acompanha. Bom, nós podemos perguntar para essa pessoa como ela acha que vai ficar a vida dela, o que vai ser depois, o que ela imagina que pode ser depois, né? Que reflexões ela tem sobre isso a partir dali, e onde geralmente ela parava, agora ela consegue prosseguir em direção a outros temas. Quando depois a pessoa retorna ao problema inicial, muitas vezes ele parece completamente diferente, completamente outro. Porque agora o que houve foi uma expansão da vivência da pessoa em torno do entendimento dela. É como caminhar para além dos nossos limites, conhecer o que está além da cerca, além da montanha, além da colina, do outro lado do rio,
É diferente quando a gente muitas vezes não caminha nessas direções. Ou então alguém, um exemplo que me ocorre, que queira mudar a vida que tem vivido, não gosta mais do tipo de vida que tem vivido, mas esbarra em temores, esbarra em dúvidas, esbarra no desconhecido. Conversando com essa pessoa, nós poderíamos expandir a compreensão dela simplesmente perguntando o que ela imagina que seria, o que ela imagina, o que é que poderia acontecer. Claro que aqui nós temos uma série de advertências muito sérias e muito graves, porque há pessoas que, se a gente começa a conversar isso, elas começam a viajar em fantasias que às vezes são muito perigosas para elas, né? Às vezes uma pessoa já está num processo de desespero, já está muito tumultuada, e a gente faz isso, ao invés de ajudar a pessoa, a gente acaba complicando mais a vida dela. Por isso tem que ser feito de uma maneira bastante consequente. E também nem sempre, pelo menos, aliás, muitas vezes, o problema não é resolvido expandindo o entendimento da pessoa. Muitos assuntos na vida da gente, na minha opinião, claro, a gente resolve com o que já se tem, né? De outra maneira. Tem pessoas que não gostam, inclusive, de expandir para outras direções. Elas já sabem aquilo que tem, já estão contentes com o que tem. E, Adelor, que aqui me ocorre uma outra questão, que expandir esse facho de luz, de compreensão, isso se faz de muitas maneiras. Aqui eu mostrei apenas uma delas, né, que na filosofia clínica a gente chama de atalho, e nós usamos para algumas pessoas. Isso é uma questão que vem lá do existencialismo sartreano, né, passa pelo processo de linguagem em Gabriel Marcel, Heidegger. Não é para todo mundo. E também nem todo limite ele deve ser transposto. Há limites nas vidas de muitas pessoas que são necessários. A pessoa está existencialmente bem dentro de alguns limites. Ele tem a ver com ela. Nem toda cerca deve ser transposta, deve ser passada. Às vezes ela é um referencial importante. E eu não considerei aqui, claro, questões complexas, né, como as derivações, associações. O meu intuito foi mostrar que muitas vezes podemos iluminar partes e pedaços que aparentemente estavam fora do nosso alcance. Bem, Adelor, sigo agora em direção ao Centro-Oeste. Na próxima quinta-feira, nós conversaremos lá da fronteira do Mato Grosso do Sul, com o Paraguai, da cidade de Dourados. Legal. Um grande abraço e até lá. Um abraço, boa viagem, sucesso, até quinta-feira.